3, 2, 1. Olá, pessoal! De novo aqui, depois de um pequeno intervalo, com o nosso Docassete, eu e meu miguxo aqui, com um convidado maestral, por assim dizer, não é verdade? Estamos aqui, Como regente, hoje o Santos será regido. isso, com a rédea marina, Maestro Branco Bernardes. Na verdade, é um drama, né? A gente nunca sabe quando aplaudir quem. Eu ia nos festivais de inverno com a minha mãe, em Campos do Jordão, que a gente sempre viajava em julho, daí ela gostava e sempre via. E daí tinha hora que eu aplaudia da minha mãe, não é, ainda não chegou. E é uma coisa que uma vez você me explicou, né? Isso é uma desgraça, né? Essa desgraça do maestro, né? Eu não vou falar palavrão porque pega mal, porque afinal de contas eu sou um moço fino. Isso. O moço fino, que é por aí. Bosta. Mas eu acho uma chatice, porque essa coisa do pode aplaudir, não pode aplaudir, é uma invenção razoavelmente recente. Acho que a gente até conversou sobre isso, né? No particularmente. tempo de Mozart, você ia lá para o concerto, que geralmente era um espetáculo, que era ópera, que era isso, que era aquilo. E você assistia, se era legal você aplaudia, se você não gostava você vaiava, né? Se você tinha grana, quando necessário, né? ria-se quando necessário. Eu acho que a música clássica, especialmente aqui em São Paulo, já entramos no quente, né? Ela está sendo assassinada pelos gestores dessa música, que são gestores públicos na maioria dos casos, né? Se não na totalidade. E como eles não têm uma visão muito clara e não têm que atender ao cliente. Como é que você me falou agora há pouco? Você falou visão do cliente? Como não é a visão? A jornada do cliente. A jornada do cliente, né? Não tem essa... É a jornada. Você saber como é que foi a experiência dele. Pegar, entrar, pegar o ticket, se foi gostoso. Você tem que fazer esse caminho mesmo, uma jornada, um caminho de ir até o caixa. Porque às vezes não faz... Existia o paradoxo que foi quando entraram no supermercado, que era uma compra rápida, né? Você não precisava esperar, só que depois você pegava aquela puta fila do caixa, entendeu? Daí... Aí entra aquele componente, tudo virou disputa, você tem que disputar, Isso. todo mundo virou um grande cliente, né? É. E você padroniza, e você tem que ter um padrão de qualidade, um padrão, e você começa a botar esse monte de rigidez, e você vai elitizando, na verdade. Na verdade é uma etiqueta, que na verdade no caso da música clássica é realmente uma etiqueta. Uma etiqueta no sentido de como você deve se politesse, comportar, né? Das pessoas que estão lá, né? Você tem você faz silêncio, óbvio. É óbvio que você tem que fazer silêncio, assim como você tem que fazer silêncio no cinema, né? Mas a questão de... Eu acho que na ópera ainda, as pessoas ainda soltam um bravo no meio do caminho, em cima de uma área, né? Alguém que já teve experiência de ir em ópera, uma experiência bem legal. A gente que teve, né? A gente se conheceu porque a gente tinha esposas que estudavam canto com numa mesma instituição. No mesmo lugar, a esposa dele é soprana, minha... E bom que enquanto a gente acabou se conhecendo. Não tem isso? E desse jeito. Não, mas elas podem fazer casal. recitativa que não acabam nunca. Papo de casal. E daí- Elas não falam. E daí, voltando a essa questão lá da etiqueta, você Eu quero acha... dormir na minha cama hoje. Então, como é que você acha que foi criada essa etiqueta? Você falou que é uma questão de que existem os mecenas, que podem ser estatais ou privados, mas são caras que bancam aquele espetáculo. E como é que partiu dessa coisa mais popular e mais interativa entre o artista e a plateia de uma coisa mais passiva? Eu, historicamente, não tenho a menor ideia de como isso aconteceu. Aliás, eu preciso dizer aqui para todos os participantes, inclusive para o Sombra, que está lá escondido, que é a nossa audiência, temos uma plateia. Hoje aqui vocês não sabem, mas tem uma plateia de mais de 1.500 pessoas. E ele só não aplaudiu até agora porque ele não sabe o momento de aplaudir. Exatamente. Esse é um problema. A sombra não fala. Mas mentalmente ele está aplaudindo o tempo todo, porque ele tá dizendo, o que esse pessoal fala é genial. Como é que eu pude viver até hoje sem conhecer tanta genialidade? Mas, voltando sobre o ponto de vista histórico, eu não tenho a menor ideia. Agora, como eu sou um sujeito com uma certa imaginação, penso que isso veio... Eu não sei o que começou antes, se o afastamento do grande público que gerou isso, ou isso é que gera afastamento. Talvez os dois lados da mesma... Opa, até bati no microfone aqui, deve ter feito... Até uma coisa influenciando a outra. Porque é todo um conjunto de regras...
tácitas, né? que são pretensiosas, na verdade. Eu tenho um amigo que foi diretor do Teatro Municipal, não vou citar o nome porque eu não quero expô-lo, mas ele inventou uma coisa chata, que são os laserzinhos. Você entra no Municipal aqui de São Paulo, você abriu o programa ou está tentando... Primeiro assim, você vai tentar ver do que se trata, ele já aponta um laser lá de cima, que eu acho muito mais perturbador do que alguém que pega o celular do meu lado. Claro, não vai ficar batendo papo no celular, mas que pega o celular ao meu lado. E ao mesmo tempo, isso faz com que essa situação passiva ela destrua o fluir estético da música. Porque se a música... Vou voltar um pouquinho. Na retórica medieval, eu sei que eu voltei bastante, tá? Mas na retórica medieval, o discurso, a fala, ela tem que ter o ducere, commovere e o delectare. Traduzindo? O ducere é o conduzir, o educar. Ou seja, quando você tem um discurso, algum conteúdo foi passado de uma parte para outra, às vezes inclusive de ambas as partes, né? Tanto o público como o discursante. Eu estou falando no discurso até inclusive não só no verbal, como nós estamos usando aqui, mas também no discurso musical, o discurso sonoro. É uma comunicação com instrução. Mas toda comunicação tem uma instrução. Porque Tem que ter uma todas elas da têm um autoridade, né? Não, do aprendizado. Tá. Depois a gente pode até falar de como Mas eu o tenho ducere mais seria ensino essa não formal. condução de faça isso. Não, no sentido de, por exemplo, se eu estou... por exemplo, hoje, nós chegamos aqui, né? Você chegou um pouco depois, e disse, olha, eu fui fazer um exame médico, estou há X horas lá, e depois de X tempo me disseram que o equipamento estava descalibrado, então não poderia ser feito o exame. Você me deu uma instrução. Você me passou um conteúdo. Então é o primeiro, é o ducere, né? O que vem educar, conduzir. Né? Então, quando eu faço um concerto, eu espero que quem participou dele, tanto do nosso lado artista como do lado plateia, saia diferente do que entrou. Saia com mais conteúdos do que quando entrou. O outro aspecto, que é o commovere, que é o mover junto, é emocionar. Então há um aspecto que é intelectual, ou seja, houve um conteúdo, e há um aspecto emocional. Nós somos comovidos, nós somos movidos juntos para isso. E o terceiro aspecto, que é o delectare, que não é deletar, é deleitar. Né, entreter. Nós nos divertimos nesse processo. Para que isso ocorra, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho, se nós estamos sendo comovidos por essa música, nós estamos nos movendo juntos. Agora, se estamos nos movendo juntos, como é que se espera que eu fique parado com uma múmia na cadeira? Às vezes durante 1h30, né? Ou 2 horas. Então, há um conflito de intenções aí. Se eu pretendo comover, eu preciso que o outro se mova. Você quer que o cara se emocione contidamente, né? Pois é. E que eu acho que é uma fantasia. Eu dizia isso até houve um tempo que eu fui diretor da escola de música do próprio Teatro Municipal, e havia um grupo de professores lá que tinha uma mentalidade dessa de música absoluta, e eu dizia para eles, olha, eu acho que vocês estão falando de uma experiência estética que teria acontecido em alguma cidade da Alemanha no meio do século XIX, mas que nunca existiu. Enfim. Mas não, faz todo sentido. E pro seu lado, por exemplo, porque você está falando do lado dessa contenção, né? Dessa circunstância, dessas regras de conduta, mas para o músico, o solista, os caras que estão... Também não é ruim, né, por parte do artista não ter, porque você quer saber... É porque você me falou uma vez assim, poxa, você pega, toca, você pode estar tocando mal ou bem, você sabe que as pessoas vão ficar quietas durante 1h30 e depois vão aplaudir efusivamente.
Ou porque acabou, né? Aleluia, acabou essa. Tem uma observação bacana disso aí. Ou porque realmente se emocionaram, né? Você me lembrou da minha infância, que no final da missa o padre falava id missa est, mas não é. Como é que fala hoje? Como é que fala em português? Bom, ide em paz que o Senhor os Vão em paz, acompanhe. A gente já fala, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é até hoje assim, graças a Deus. O Aleluia. sacrifício da missa. Aleluia, aleluia. É curioso isso aí que você está falando, por causa do seguinte: é a sensação que eu tenho quando eu vou Ao concerto. ao concerto. Sim. A grande maioria das pessoas que estão lá por um motivo que não exatamente se divertir com a música. Né? É uma coisa muito, para mim, até dando uma ilustrada. Em algum momento, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não lembro exatamente, estava em São Paulo o Goran Bregovic. O Goran Bregovic com a banda dele. Não sei se você já ouviu falar, ele faz muitas músicas ele faz as trilhas do Kusturica, dos filmes do Kusturica. Ele fez a trilha inteira de um filme chamado Underground, que aqui foi traduzido como Mentiras de Guerra, um filme de 96, sensacional, genial. Você sempre fala desse filme pra mim. Eu vou ter que procurar. Não, você vai amar. São 60 músicas dos Balcãs e de outras partes do mundo, tem mexicano, etc., mas ele reunido do mundo. É muita música de casamento e funeral para esse filme Underground, que é um filme genial. Eles passam quase inteiro, o filme inteiro dentro de um porão de uma casa. E é para ilustrar os regimes fechados. Né? É genial. E ele vem para cá e ele vai fazer no Teatro Municipal uma apresentação. 96? O filme é de 96. Tá, ele vem para cá mais ou menos em 98, 2000, alguma coisa assim. E ele põe abaixo o teatro. Ele põe abaixo o teatro de tal forma que a secretária da Cultura na época, ela era portuguesa, se não me engano. Enfim, sai todo mundo dançando no meio dos corredores. Aquilo vira uma catarse. Né? E ele sai com um bumbo, as pessoas enlouquecem da banda dele, o público enlouquece. Eu ia olhando aquilo, eu falava, cara, tá uma delícia, municipal finalmente virou uma coisa popular. As pessoas Você sabe estão que se divertindo. eu quando ia em Campos de Jordão... Eu sinto falta disso, porque a música, eu acho, o que a gente chama de música clássica erudita, virou uma coisa elitista, te afastou o grande barato dela, que era divertir desde sempre. Entreter. Né? Eu tinha algumas experiências. Sim. Eu estava em Campos de Jordão com a minha mãe. Tem muito compositor, tem muita ópera muito divertida, clássica. Sim. E a gente trata com distanciamento, com respeito, a gente não se diverte com ela. Não tem isso. Você não... Só deixa eu só compartilhar, Como pegar esse voltar pra gancho seu. isso? Só pegar esse gancho seu, que eu quando era, de novo falando de Campos de Jordão, né, minha mãe sempre gostou de música clássica, daí tinha lá, né, nos festivais era quase tudo de graça, né, mas eu lembro de algumas coisas que foram muito legais. Eu lembro da Orquestra Jovem da Bulgária, quando veio tocar aqui. Nossa, me lembro disso. Tinha uma menina muito pequenininha, que ela não alcançava as perninhas dela, acho que ela tinha 6 anos, tocando violino, assim, os pezinhos dela não encostavam no chão, não tinha banco pra ela, entendeu? Eu lembro da Jazz Sinfônica, que daí a Jazz Sinfônica fazia o pessoal levar, e daí o pessoal saía, porque eles faziam muita coisa de trilha sonora, eles interagiam com o pessoal, e era meio, o pessoal levantava da cadeira mesmo, era legal. E eu lembro do Maluf tocando piano, eu estava lá nesse dia, cara. Hexameron. Com 4 pianos, né? 6. 6 pianos, o Martins estava lá, né? Ele, se não me engano, ele era o secretário de cultura nessa época. Não, ele era novinho, cara. A gente está falando de 80. Isaac Rabchevsky regendo. Isso. 78 foi isso. 78, 79. 78? 70. Tem esse vídeo, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. E o Maluf chega de. Meninos eu vi, entendeu? Eu fui testemunho ocular do Maluf tocando piano, cara. Eu acho que saiu até uma gravação disso. Antigamente, para vocês que não conhecem, existia um negócio chamado LP. Ele tem um furo no meio. Preto furo no meio. E você deu o disco do Cacete Planeta. Você chegou a comprar? Não. Você não lembra do título? Não, preto com um buraco no meio. Era o disco do Cacete Planeta. Do Cacete Planeta. O Bussum daquele Preto com buraco no meio. Preto com buraco no meio. Imagina se hoje em dia tá lascado. Mas se não me engano, teve até um LP, um LP, play eles gravaram com o Hexameron. Porque o Hexameron é uma peça muito interessante. Composta por 6 pianistas virtuosos para 6 pianos ao mesmo tempo e orquestra. Os virtuosos da época foram Chopin,
Liszt, não sei Paulo mais Maluf, quem, não me lembro, e esqueci. Os caras mesmo? Eles mesmos tocaram. Os caras, era o clube dos... Era tipo o Jimmy Page, os caras, tipo os guitarristas do rock and roll seriam os caras da época. Eu também não sei quais são os guitarristas, mas eram os popstars da época, pianistas, e o Hexa de 6, né? Sim. Nós temos Hexa ou não? Não. Não, então. É penta só. Penta, né? Então, Não, por isso que a gente não sabe o que era o hexameron. No Brasil você jogou penta, meu. Tá penta pra caramba. E aí cada um é uma variação própria, dentro do próprio estilo, nesse conjunto de obras. Por isso que ele é muito interessante, essa peça. Pouco feita, porque afinal de contas você ter 6 pianos e cauda no mesmo palco tem um custo. Tem um custo, claro. Tem um custo que... altíssimo. Pra mim não tem problema. Mas assim, de qualquer forma... Aquela era uma época em que isso se resolvia, porque naquele tempo você tinha situações, né, era outro regime que havia aqui, e não tinha... Dizia assim, precisamos de 6 pianos, manda buscar, e o avião do exército buscava... levava, né? E veja, o palco lá do auditório Cláudio Saturno não é exatamente um palco gigantesco, né? Aquilo lá ficou apertado pra caramba, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente pega, se a gente pegar hoje em dia, e hoje em dia, pra mim, quando eu falo hoje em dia, é coisa de 20 anos pra cá. Certo. O mundo mudou radicalmente de 20 anos pra cá, de uma forma absurda. Sim. Agora a gente vive a era da sociedade civil e as pessoas, a informação não é mais proprietária, a informação é civil. Maravilhoso isso, não? É sensacional. E descentralizada. Descentralizada. Então, e justamente por ser assim, quem é Estado quer controlar. Claro. E não vai ter jeito, porque pulverizou, não tem mais como. Virou a cabeça da Hydra, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque também abre espaço para a gente trazer alta cultura, tirar esse papo de alta cultura, para botar ela no nível de acesso de todo mundo. Então, assim, eu não sei se você acompanha esse monte de rede social que existe, TikTok, Instagram, se você fuça muito isso. Eu não fuço muito, mas eu acompanho sim, porque é como se eu quisesse andar de jumento hoje em dia tendo metrô. Você não pode, você tem que entrar com aquilo. Acabou. Metrô, não tem como, tem que entrar. Eu não discuto, ou, por exemplo, cozinhar a lenha, que você pode até muito, né? Você quer escrever à mão com lápis, é uma delícia. Eu gosto de usar caneta tinteiro. Porém, escrevo no celular, né? O acesso se dá todo digital, né? Depois você vai ter que passar ali. Se a gente pega esses ambientes, se você pega esses grandes concursos, American Got Talent, etc., eu estou abrindo essas duas coisas por quê? Porque quando entra a tal da música clássica, quando entra um cantor de ópera nesses concursos, ou alguém consegue entrar e fazer alguma produção em 30 segundos, 1 minuto nessas redes sociais, bomba. Porque é um deslumbre, porque é muito bom, porque é uma qualidade absurda. Né? Porque música, antes de mais nada, é matemática, no sentido puro da palavra, e é uma matemática alta, complexa, inteligente. Não dá para você ser... você precisa de mais inteligência para você, em 30 segundos, impactar do que você fazer uma coisa boba. E a música tal clássica, tal erudita, ela é muito complexa, ela é muito boa. Como juntar isso tudo e popularizar a partir dela? Esse estalo, como trabalhar nisso? Como você vê isso? Então, eu falei um pouco do Ducere, do Commovere e do Delectare, e ao mesmo tempo, porque quando a gente fala música clássica, eu gosto mais do termo clássico do que erudito. Erudito eu acho um tanto pretensioso. E, voltando à questão, é um argumento que eu tive quando eu estava acho que no mestrado da Unicamp ainda, não era nem o doutorado. Erudito quer dizer aquilo que foi estudado. Sim. Então, um grupo universitário de verdade, que monte um fluxo de funk para reproduzir, eu gostei da cara dele, é erudito. Porque não é a expressão popular, Sim. raiz daquele grupo. Eu falei funk que é para ser provocativo. Sim. Para dar corte. Cadê aquela ali? Cadê Marçal? Mas eu falaria jongo, eu falaria até escola de samba, assim. Por quê? Porque não é a manifestação raiz. Aí Claro. eu vou usar o clássico.
É um mimetismo daquilo lá, é uma imitação. Exatamente. Nesse sentido, o clássico é muito mais Claro. adequado. Então eu uso. Mas clássico ao mesmo O tempo. sertanejo é um pouco- universitário, o famoso sertanejo Clássico universitário. tem mais uma aceitação perene, uma aceitação estabelecida. Né? Então, porque a gente tem várias definições de clássico. Então, clássico vem vocês já sabem, eu estou falando para eu me lembrar aqui de novo. A plateia também já sabe. Para eu me lembrar como que é. Suporta o Aliás, teste do a tempo, plateia né? vai Antes de dar mais nota. nada. Não, mas Então, então, essa é uma definição. Mas clássico vem da divisão romana Sim. em 5 classes. Tinha o escravo, o camponês, o patrício. Agora você fez uma o- ostentação de conhecimento. não, Que É impressionante. chique o negócio aqui. E a ideia de clássico vem de algo que pertence à classe mais elevada. Isso, da alta cultura, na verdade. E de onde vem essa ideia das artes associadas a isso? Vem do Otávio Augusto, não o ator, né? Mas o imperador Otávio Augusto. Se eu não tiver muito errado, câmera lenta da verdade. Se eu não tiver errado, ele foi o primeiro dos imperadores. E não era necessariamente nobre. Então, o amigo dele lá, o Gaius Mecenas, ele chega Mecenas. e fala aí, mano, tem uma parada aqui que é o seguinte: o pessoal não está curtindo muito você, né, como imperador, né? Pois é, o pessoal me esnoba na rua. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns monumentos. Fazer um Rock in Rio. Vamos fazer um Roma em Rio, exatamente. Rock in Rio em Roma, né? Porque dá até Rock in Rio em Roma. César Palusa. Exatamente, César Palusa, muito bom, né? Vamos fazer um... Tem que falar com babado. Rock in Rio. É o rock. Rock in Rio, Roma. E vamos chamar uns poetas aí, de repente o cara faz o trabalho Os Dias, a arte de amar, sabe, essa literatura, e dedica a você, e você tem uma aguinha para ele, né? E aí o pessoal vai começar a gostar de você. Mano, que ideia boa! E aí vem a ideia do mecenato, né? Do Gás Mecenas, assim por diante. Então, a arte, ela foi utilizada desde, pelo menos desse momento, se não antes, como um processo de aceitação sua por uma determinada Popularidade, né? De popularidade. Uma aceitação num dado momento. Agora, voltando um pouquinho. Então, eu optando pelo termo música clássica, como você referiu, eu estou usando uma das possibilidades de definição. Então, clássico, isso é o termo original, né? Das classes romanas lá, Roma Antiga. O segundo termo que clássico ficou eram os autores lidos na Idade Média na classe. Porque o sistema de ensino da Idade Média, o que era? Era um preceptor... É a escolástica, né? Que lia os autores mais importantes. Suetônio e outros que eu não vou lembrar agora. Quem que escreveu os Metamorfoses? Enfim. Enfim, Arte de Amar. Ovídio. Ah lá, tem um vídeo ali. Ovídio. Esse aí merece. O vídeo ali. Não. O vídeo do áudio ali, a fita. Muito bom o vídeo. O áudio e o vídeo. Exatamente. Tá tudo conectado. São sempre dois, né? A não ser quando sejam três. Mas, que é o caso dos evangelistas, sabia, né? Os evangelistas eram 3, na verdade. Daí depois Cosme e Damião. Isso é muito demais. Enfim, vou voltar aqui. Foi sexta série. Passa à frente da quinta série. Sexta série com aula de catecismo. E aí, os autores lidos na classe eram os clássicos, porque eram lidos na classe. Mas, voltando àquela definição que você deu, é que eu gosto muito. Clássico seria aquilo cuja qualidade intrínseca é tão boa que sobreviveu... As gerações, né? As gerações, os modismos, etc. Os modismos. Então, por exemplo, nesse sentido, Eurípides é um clássico. Nesse sentido, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, né, é um clássico. Embora ele seja do período romântico. Dom Quixote, algumas obras do Jobim são clássicos. É esse ponto que eu ia chegar. Porque é possível que, vamos dizer, a música orquestrada, né, que ela também fez parte do imaginário da gente do cinema. Ela esteve lá, foi uma das formas que ela
inclusive chegou ao público, né? Você pega Ennio Morricone, você pega, enfim, agora eu não vou lembrar de cabeça. Não, mas o essas mais músicas, badalado atualmente, John Williams. elas podem ser. O próprio. Até teve o filme dele, o Bernstein, né? Que ele fez muitas trilhas sonoras e musicais. O Leonard e também tem o Elmer Bernstein. Tam, pam, pam, tam. Elmer Que é Bernstein. 7 Homens e um Destino. Então isso pode ser. Newman. Isso pode vir a ser um clássico no futuro? Mas eu acho que já são. Isso já são clássicos. Não, porque a gente também, assim como a palavra fascismo, as pessoas até, não, isso é um clássico. Então tudo vira clássico. É um clássico do funk, isso é um clássico do rock, rock clássico. Mas pode ser que sim. Cabe isso. Não, agora. A definição, a aceitação do Ou clássico, a aceitação do clássico não dá por uma imposição. Isso é uma coisa grande, bem bacana. Isso se dá por uma aceitação popular. E perene, mais perene. Exatamente, né? exatamente. Eu não vejo, por exemplo, a gente costuma, voltando para o negócio do erudito e o clássico, acho perfeito quando você acabou propondo aqui para a gente fazer essa dicotomia. Entendendo que é uma proposta, né? Não, sim, que não invalida outras. Mas assim, tudo que a gente traz, do tempo antes da gente, a gente tende a achar que é mais estudado, que é mais erudito, que é mais fechado, que é mais clássico do que a gente tem hoje. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando uma coisa aparentemente muito recente, né? E sempre a gente acha que antes era melhor. Mas é que a gente não sabe o que está agora. Por exemplo, esse podcast. Não consegue avaliar. Esta sessão especificamente. Pode virar um clássico. Ou pode ser uma porcaria. Ninguém queira. Aí não há essa possibilidade, nós já discutimos. É uma porcaria clássica. Já foi discutido. É uma merda clássica. Já recebeu framboesa, né? O regime já determinou que esse é um clássico. Determinou que esse vai ser um clássico. E aliás, e volto, uma conversa que a gente teve agora há pouco. Anteriormente, né? Agora há pouquinho. Eu fui comer um negocinho, ele ficou olhando lá. Negocinho. Olhando com fome, né? Nossa, voltou pra quinta série. Quinta série, a gente bombou. Gostou aqui. Bombou. O nosso técnico gostou aqui. E ele vai voltar. A plateia. Plateia, por favor. Ajude! Vamos lá. Agora você perdi, Você estava comendo um negocinho. Não. Em Roma, comeu um negocinho. Em Roma, também. Agora já perdi o fio da meada, mas daqui a pouco eu pego de novo o fio. Onde tá? O fio foi embora mesmo. Foi embora mesmo, né? Mas era sobre. Bem, então eu vou voltar com a questão dos clássicos, né? Agora, quando a gente fala clássicos... A gente estava falando sobre... Eu lembro que eu acho que eu sei que você ia falar. Sobre os períodos de 80 anos. Que é Não? Não seria disso? Não, isso é muito interessante. E você também. Você voltou para a quarta série. O que era? A curta e a grossa, né? Ela podia fazer uma dupla, a curta e a grossa. Tá vendo? Olha, o que é a mágoa, né? O que é magoou? Nunca magoei um maestro, cara. Você falou alguma coisa que deixou ressentido. Você trata assim os seus regidos. Seria regidos? Então, aí é outra coisa. Também não gosto do termo regente, porque vamos lá. Vamos voltar para o clássico para não perder o fio da meada. Você está abençoando a gente, ainda bem. Olha, o técnico está abençoando a todos nós. Né? Imagina, ele quer ser. Não, ele mandou a gente para cima. Para cima. Todo mundo está olhando. Então, voltando à questão do clássico. Então, como acaba sendo, no capítulo, conforme vimos no capítulo anterior, é algo muito, muito amplo. E nesse algo muito amplo, nós temos muitas possibilidades de gênero. Então, quando alguém fala para mim, puxa vida, música clássica é chato, é porque talvez a pessoa não tenha experimentado. E a ideia de compartilhar o que eu estou chamando de música clássica é ampliar a palheta de cores emocionais e vivenciais das pessoas. Perfeito. Porque você vai ter músicas que foram feitas para o rei almoçar, e vai ter algumas outras que têm outras que podem ser até feitas para o rei almoçar, mas por algum motivo têm uma profundidade e tratam de questões para nós humanos que são universais ou imanentes à nossa existência. Pois é. Eu me interesso muito por mitologia comparada. E nós humanos somos os mesmos há milhões de anos. As nossas questões não mudam. A vida, a morte, o amor,
a Poder. realização do si mesmo, né? Conforme a gente vai despertando para isso, porque tem gente que também não desperta, né? Tem gente que se conforma em ir levando a vida de uma maneira semiconsciente, Tem mas gente que nem a gente. isso eu já não sei. Se Não, tem gente que não mas seja assim, gente, eu né? acho que o grande barato, eu acho que o grande barato é isso que você está falando. As coisas não mudam, as emoções são as mesmas, as buscas são as mesmas, as tentativas das pessoas de serem felizes são muito parecidas. Sim. Muda o grau de dificuldade, né? E quando a gente volta para do que eu aprendi a gostar de música clássica, Sim. né? Foi principalmente entendendo, que eu gostava também junto muito de história, entendendo como ela era feita. Sim. Tá. Faz muito sentido. Eu Faz falei, muito sentido. cara, isso aqui realmente, isso aqui é um objeto não é para você ouvir com parcimônia, é para você ouvir no seu cotidiano. Isso aqui vai ser a minha rádio, isso aqui vai ser o meu show. Minha trilha sonora. Isso aqui vai ser o meu teatro, isso aqui vai ser minha trilha sonora. Isso aqui é o que eu teria se eu não tivesse energia elétrica. Isso aqui estaria em minha vida o tempo inteiro. Seria a minha diversão e a minha música. Ao mesmo tempo, e algo já vai na neuropsicologia, nós temos um excesso de música o tempo todo, com que faz que o fluir estético e o fluir emocional ele se perca, porque a partir, por exemplo, e aí vem a questão da produção musical. Você, nós aqui, ou nós iríamos para vivência de um espetáculo ao vivo, Entendi. ou, digamos que nós fôssemos trabalhadores do campo, ou nós produziríamos a nossa música. Perfeito. E aí ela teria um conteúdo para nós expressivo, emocional, intelectual, físico, inclusive, Uma pertinência, na verdade. muito maior. E não uma espécie de poluição sonora. Porque é um problema. E aí eu vou contar um segredo. Tirem as crianças da sala. Quando eu era muito jovem, eu fui muito apaixonado por uma determinada mulher. E ao fazer amor com ela, por um acaso eu tinha colocado Brahms para tocar. E para mim foi muito conflitante. Porque a música de Brahms é algo tão denso e importante, e naquele momento fazer amor com ela era tão denso e importante, que eu me senti eu precisei desligar a música, claro, né? Eu era mais jovem, então desculpe, Brahms, Johannes, Hans, né? Era mais bonita que a você. história do Kubrick com Beethoven lá na Laranja Mecânica. Mas ali já cria uma associação pavloviana, entre a nova sinfonia de Beethoven Mas ele e a ficou com medo repulsa de dele. relacionar isso no futuro. Não, até que não, porque era uma paixão mesmo, não era apenas sexo, era muito maior do que isso. Mas voltando, e aí vem essa questão. Então, a música, ela tem a chamada música clássica, ela primeiro são muitas músicas. Ela não é uma música só, né? São muitos gêneros, são muitas possibilidades. E ela também são muitas possibilidades, desde o entretenimento puro à densidade máxima emocional. Sim. Então, por exemplo, lavar louça ouvindo uma sinfonia de Mahler. Prokofiev. Pelo menos você vai quebrar o Como esse é um balé, é até um pouco mais fácil, mas é algo que é demais. E aí, ao mesmo tempo, dá para ouvir uma série de peças mais leves, do barroco inclusive, que podem ser algo que estimule você a felicidade. Então, é muito amplo esse repertório. E voltando, a questão é como vamos... Porque a questão não é transformar Ulisses, Joyce, em uma história em quadrinhos para uma criança de 8 anos conseguir ler e entender. A ideia é como vamos provocar, não é nem puxar, provocar as pessoas para que elas aos poucos fiquem excitadas, curiosas, para dizer, mas o que é aquilo? De onde vem? Então, voltando naquilo lá do lance do TikTok, tem uma brincadeira, uma desafio, provocação, não sei como é que é o nome disso, mas sempre tem alguém com um piano em um shopping, em algum lugar e tal, e sempre aparece alguém para fazer com violino ou um cantor de ópera. E é sempre uma coincidência. E é uma coincidência, até porque tem tanta gente tocando violino, cantando ópera hoje em dia. Na rua, e por uma coincidência,
Eles conhecem na hora, e por uma coincidência, o áudio parece que foi gravado no estúdio antes. Não, e por coincidência, são várias câmeras. São várias São câmeras. várias câmeras espontaneamente pegadas. É uma coisa- Mais coincidência que isso é só alguém gravando uma matéria de jornal que vai sair na televisão sobre um escândalo. Do House Preto, é isso? House Preto, é. Kids Hortelã? Tinha o soft verde, mas não pegou essa, então eles foram pro House Preto. Não é preto, o House Preto não é preto. É branco. É branco. Não é mais uma contradição, mas ele se identifica como preto. Eu então sou ele pode branco ser e eu sou preto. bege. Mas assim, você pega esses desafios, e não importa se é arranjado ou não. Não, é maravilhoso, porque as pessoas Não importa, acreditam. Porque as pessoas realmente ficam deslumbradas. E é um momento que você vê que, pelo amor de Deus, finalmente, aí a gente volta no que você falou. E eu emendo com outra coisa de um outro assunto que eu peguei hoje em dia, outro dia, que tem a ver com isso. O excesso de oferta faz você não querer nada. O excesso de oferta faz você não querer ouvir nada. O excesso de oferta não te dá a tranquilidade e o tempo necessário para você ouvir uma obra inteira. Na época do LP, Sim. você tinha uma ansiedade em adquirir, você adquiria aquele produto, não era digital, grátis, você adquiria. Então você já tinha uma relação direta, sentimental com o que você comprou. Depois você consumia os dois lados de uma forma, consumia no sentido de comer, de digerir. Você queria ver o lado A e o lado B. E o lado A e o lado B não precisavam ser exatamente ter muito sentido um com o outro, desde que ele tivesse uma harmonia narrativa do que você fez, né? E aí você pega essas coisas e você fala assim, gente, a música que se fazia antes de tudo que era digital, assim que as pessoas têm um minuto de contemplação, deslumbra. E elas gostam, elas param, elas veem, né? Então, assim, não seria hoje em dia um grande aliado, as mídias digitais não seriam grandes aliados para a gente popularizar isso? Jorrar esse tipo de evento, proposital mesmo. Nós vamos se espalhar, nós não vamos mais estar num teatro. Sim, mas isso acontece. Agora, mas como política? Então, você falou política, eu vou usar a política no sentido política mesmo, nessa política. Às vezes eu ouço as pessoas falando algo como, por exemplo, olha, a política brasileira, no tempo da Primeira República, lá sim nós tínhamos políticos sérios. Era um Rui Barbosa, era um não sei mais quem, era o outro, eles liam, eles eram doutos, eles faziam prolegômenos. Tá, mas naquele tempo, quem participava dessa vida pública era meia dúzia. Era uma elite continuam sendo a meia dúzia que manda, mas a gente tem a ilusão que é todo mundo. É meia dúzia. Quem participava da música no Brasil? Você tinha um núcleozinho no Rio de Janeiro, São Paulo em 1970. Basta ver que a população brasileira até 1970, acho que 70% não era educada, não tinha educação formal. Então a coisa brava. Né? Tinha talvez um pouquinho de influência de São Paulo, um pouquinho que veio o pessoal dos italianos, vieram pra cá. Mas assim. Mas não era. Eu desacreditando, desculpe. Esse tratamento elitista que sempre a política fez é muito. É aviltante, ainda é um pouco, mas assim. Mas sempre foi o país dos doutores, né? Delegado é doutor, doutor é doutor, doutor é professor, doutor. Nem doutor aqui, cara, impressionante. Aí o que você falou, né? A gente ouve. Doutor, a gente ouve assim, né? Não, porque o europeu, isso aqui é uma música de europeu. O europeu bebe vinho, o europeu. Né? Peraí, o europeu bebe vinho, ele faz o vinho dele. Ele faz a música dele. Né? É tudo popular lá. Lá não é elitista. Né? E aqui a gente tem essa coisa, né? Então, assim, a mídia social aqui seria uma bela de uma aliada, né? Então, mas isso já acontece. Eu vou voltar um pouquinho a minha linha de raciocínio, que é, a gente tinha um núcleo muito pequeno produzindo e consumindo música. Quem estava fora desse centro urbano, da capital da República do Império, fazia a sua produção folclórica local, né? Exato, né? Folclore local muito rica, muito interessante. Gaúcho, interiorano. Muito interessante. Os caras lá do Nordeste, dos maracatus. E ponto. O que a tecnologia ela fez? Ela ampliou o público. Então, hoje, qualquer um de nós pode produzir música. Qualquer um de nós pode produzir literatura. Qualquer um de nós pode produzir podcast. Qualquer um de nós pode produzir filme, porque a tecnologia tornou isso muito barato.
Então houve uma ampliação de um público que estava desconhecido naquele momento. A questão que pelo menos como eu vejo, é como vamos estabelecer um diálogo, e isso acredito que demore um certo tempo, para que aquilo que eu entendo, mas não quer dizer que seja um fato, a qualidade disso vá crescendo. Porque é um processo. É um processo. É um processo. E ao mesmo tempo nós temos um mercado que foi construído. Porque se há 50 anos, que não é tanto tempo assim, quem estava lá no interior carpindo tocava viola no final do dia, hoje essa pessoa já não toca viola. Ela ouve o que está sendo enviado para ela. E esse processo cria um gosto estético, porque nós, humanos, nós somos seres animais, mas também somos seres culturais. Nós somos, a partir do momento que a gente provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu entendo, uma das maneiras de entender, como eu entendo, é que é uma metáfora, é um mito, né? A partir do momento que você toma consciência entre o que é bem e o mal, o que é certo e errado, você sai do paraíso do mundo animal e entra para esse conflito que a gente vive. Até consigo próprio. Principalmente consigo próprio. Lá em casa nós temos uma gata. Ontem de manhã tinha um pássaro morto. Bonitinho pássaro. Ela não precisa matar o pássaro. Eu falei para ela, Maria Joaquina, é o nome da gata. Você não precisava ter feito isso. Mas você sabe o que ele falou para ela? Mas E ela não Mas tem você nenhum sabe- conflito ético com Mas você isso. sabe o que não ele existe gato vegano, né? Não, Não existe não, gato vegano, não eu existe fiz gato yoga num vegano. lugar que eles tinham transformado o cachorro em vegano. Não, mas gato vegano. Até o dia que deram carne pro cachorro, ele não quis mais Calma, saber. lógico, cara. É vegano. Tá, mas você O meu sabe- cachorro é vegano, meu Deus, a gente tem umas coisas. Então, que bom que você é um cara otimista. Quando eu vejo tipo de coisa dessa, só rezo pro meteoro, cara. Só aí vem logo o meteoro. Mas nós somos seres muito complexos e com aquelas mesmas questões. Volta de novo. Então, talvez a arte, aí pensando arte e não entretenimento, não, mas pode ser entretenimento também. Ela tem essa. Eu gosto dessa junção permanente, sabe? Arte com entretenimento. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Nossa, eu vou ficar fazendo de parênteses em parênteses, né? Mas porque o sujeito que fez o sarcófago do Tutankhamon, né? Ele não fez uma obra de arte. Ele fez um sarcófago. Muito bem feito, por sinal. Mas o nosso olhar agora, depois desses 5 mil anos, acho mais ou menos, é de ver uma obra de arte. Sim. Que volta para aquela nossa conversa, lembrei o que era. Eu não estou preocupado em ser original, único, Isso. absoluto, genial. Eu quero ser correto. É isso aí. E muito bom naquilo que eu faço. Fazer o melhor que eu consigo fazer com as condições que eu tenho. Essa busca se eu aí- sou gênio ou não, desculpe Isso. interrompê-lo, ou se o que eu fizer é maravilhoso, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer, e nem cabe a gente se autoproclamar nada, né? Não Isso faz parte. principalmente Não faz em- parte. Em artes plásticas, essa busca, e também um pouco quando teve esse movimento, né, do pentatônico, né, os movimentos modernos de música clássica ou música orquestrada ficaram meio bizonhos assim pro grande público, ou meio música para músico. Mas É como o jazz. Isso, o você vê um jazz. ultra mega free jazz. Isso. Você vê lá, vai vir uma. Ornette Coleman, você gosta? É. Eu conheço pouco. Então, eu preciso confessar que a minha infância foi muito pobre. Mas hoje eu vejo que teve gente mais pobre do que eu. É uma coisa muito maluca. Foi muito pobre, mas ao mesmo tempo eu tive uma formação muito boa. Isso. Porque volta, você falou se bem que você falou formação. Eu não sei se era no sentido do ensino formal ou não. Mas, por exemplo, eu vou dar um parênteses de novo. Os meus avós, quando vieram para Portugal, eu encontrei os dados do passaporte deles. Vieram para escrito, Portugal? ou de vieram Portugal. E, obviamente, vieram para cá porque lá deviam estar passando fome. Senão, quem está muito bem no lugar não muda. Exatamente. Só muda quem está mal, né? Por algum motivo. Vieram para cá, está no passaporte. Lê um pouco. Escreve um pouco. Eles eram semi-analfabetos. Vieram para cá, tiveram os filhos. Os meus tios tiveram até a 4ª série. Tudo bem.
os meus primos já tiveram nível superior, eu acho que eu sou o que teve doutorado, mas eu tenho uma prima que é filha de uma prima, já fez mestrado, não, enfim. Mas não é valorizando o ensino formal. Apesar de não terem, minha mãe especialmente, não ter um ensino formal sólido, havia uma cultura. Sim. Eu prefiro isso daí. Né? E quando eu falo cultura, estou falando até no sentido sociológico. No sentido de valores e trabalhos cultivados. Exatamente. A origem da cultura, é isso. Exatamente. Exatamente. Do cultivar mesmo, na verdade. Cultivar. Da vida da agricultura. É quando a gente começa a criar civilização. Seria Cultura é como você cultiva valores, você extrai seu alimento. E a questão do Dutch que você é a falou. agricultura. E a questão do Dutch que você falou, alguém te conduziu, te levou, estuda aí, faça isso, vá por esse caminho. Foi como o meu gosto musical, meu pai é engenheiro, minha mãe foi fonoaudióloga, mas eles gostaram de ouvir música clássica. Daí uma hora eu ficava ouvindo, você começa, isso é legal, isso é bacana. Talvez se eu só ouvisse forró, eu tinha alguma memória afetiva de forró. Eu não tô menosprezando uma coisa ou outra, calhou pra mim, entendeu? Sim, porque é um processo de aprendizado, mas ao mesmo tempo talvez exista alguma coisa de alma. Eu não vou entrar no esoterismo, mas tem esse lance de alma, tem a oportunidade, momentos que você tem, que você absorve algo e fica. Por exemplo, jazz eu sempre fui meio reticente. Então, jazz também é quase tão grande quanto falar música clássica. É uma maluquice. Jazz qual? Gershwin. Olha que maluco, eu não gostava. O Coltrane. Eu passei a gostar de jazz ouvindo o Ornette Coleman, que é uma das coisas que você pega e fala, gente, que bizarro, isso é quase inaudível. Tá. Ornette Coleman. Da onde foi que você gostou de jazz? A partir dele, que é um dos mais inaudíveis. Foi a partir de uma condição momentânea, por um momento que eu passava, onde aquela música para mim fez um sentido tão absurdo, que me levou, aquilo me abriu as portas para ouvir outras formas de jazz. É muito louco isso. A minha esposa, ela começou a gostar de música clássica por causa do Amadeus, do filme Amadeus. Ah, sim. Não, só pegando o gancho dele, é como você começar a gostar de rock por ter ouvido Frank Zappa antes. Mas como assim? Mas vamos começar pelo mais difícil, né? Não, eu tô gostando muito de Mozart agora, porque eu vi O Sobrevivente de Varsóvia, de Schoenberg, e aquilo me inspirou. Mas de onde vem essa conexão? Não importa exatamente, o que importa é que conecta, né? Conecta e você, seus sentidos, as portas da percepção, olha que bacana, eu gosto dessa palavra. Bonito. As portas da percepção tua se estancaram e você começa a fazer ligações, e você vai puxando referências. Olha que você vê, você está num ambiente completamente novo. É divertidíssimo isso, né? Tem uma passagem de Sigmund Freud que ele faz uma colocação, eu a partir dela fiz enfim, uma postura de um espetáculo musical. Mas ele diz o seguinte, que muitas vezes o processo terapêutico acontece de inconsciente para inconsciente do terapeuta e do paciente, sem ser permeado pela consciência. Então, a partir disso, eu fiz um salto quântico, está na moda, quântico. Fiz um salto imaginativo e pensei que talvez em uma obra musical, ou uma outra obra de arte, possa existir algo além do que o compositor imaginou que exista naquilo, de suma importância, essa conexão que você falou, que atinge o inconsciente daquele que está recebendo essa mensagem artística, também de forma inconsciente, que ele também não sabe o que houve, mas uma transformação aconteceu. Provavelmente o pessoal que está estudando neurociência vai entender melhor esse processo e explicar. Estou começando a ler algumas coisinhas para entender como funciona. A mente humana? Porque eu gostaria muito de saber, por exemplo, por que o belo é belo. Leia Mente Assombrada. Que aliás hoje em dia está totalmente... Depois eu vejo o podcast. Hoje em dia está totalmente em questão. Eu vou te passar. Mente Assombrada. Tem que ver, é um livro que esqueci o nome do autor, caramba, ele é um neurocientista sensacional. Tá. Os 10 capítulos são a partir, ele pega todos os eventos psiquiátricos que a gente coloca, sabe, o déjà vu, pós-morte. Sim. E ele transforma isso, além dele narrar como se fosse um conto, que é sensacional, você lê a partir de experiências, de relatos das pessoas, ele relata e ele te dá como o cérebro funciona em relação a todos esses eventos. E ele mapeia e te dá a resposta de como o cérebro funciona para todos esses eventos. É genial, é sensacional você ver que está tudo dentro, né?
é um universo próprio que acontece no nosso cérebro, né? E aí tem toda essa parte de conexão. Você não sabe, de repente uma conexão puxa a outra, sua memória é ulterior. E vai. Agora, essa questão que você vai falou, adorar. Talvez algumas memórias sejam passadas de geração em geração. essa questão Ele do Belo, tem acho que todas essas a partir do histórias. século XX, tanto nas artes plásticas, né, a virada do século XX, da Belle Époque, lá do famoso urinol do Marcel Duchamp, e uma série de coisas, o advento da fotografia, né? Outro dia, desculpe, só para Claro. ser curioso, outro dia eu fui casamento, uma coisa assim, né? E tinha uma moça, uma violinista, que estava tocando com vestidos que as costas eram nuas. E nas costas tinham 2 Fs Como tatuados. como se fosse a... Aí eu perguntei, puxa, que legal, você fez uma homenagem ao Man Ray? Ela não sabia do que eu estava falando. E provavelmente achou que foi uma cantada muito vagabunda, e não era. Não entender já, né? Não entendeu nada. É doido, né? São 2 universos completamente em choque, né? Enfim, né? Então, no final das contas... o que Depois vocês editam as coisas aqui, as Não, coisas, não, e vai. põe imagem para quem. Porque de repente as referências, né? Deixa eu te falar um negócio. Senão fica muito então, maçônico, mas você né? tá falando um negócio do Sabe, Belo, tu sempre. no século XX o Belo foi botado à prova o tempo todo, né? Na arquitetura, Foi até preso. na parte da artes plásticas, né? A gente está chegando no limite do limite. O importante é ser inédito, chocar. Eu não tô falando que só tem picareta, mas tem muita picaretagem, né? Em tudo. Agora, e a música agora está começando a ficar um negócio meio amorfo, né? Então, parece que Então criou a questão dois do Belo amigos. é uma questão. Eu gosto muito daquela série aquele filme do Roger Scruton, a sua esposa também gostava bastante. Era Why the Beauty Matters, do Roger Scruton, que ele puxa isso para padrões consagrados, né? E que as coisas foram avacalhadas e agora está tendo uma retomada, né? Em termos de... por necessidade mesmo. Padrões estéticos com proporções humanas, coisas audíveis dentro de um... Enfim. Então, mas é uma coisa interessante que você está colocando, porque parece que a gente teve, vou falar na música, né? Uma clivagem. Já está na hora? Não, tem uma clivagem. Uma clivagem entre 2 tipos de produção. Uma produção que eu vou chamar de erudita, que é feita de compositores para os outros colegas compositores e que não vivem disso, vivem de ou bolsas, ou grants, ou, como se fala, cargos universitários, Certo. ou cargos governamentais. E aí você tem uma outra produção, que é essa produção De comercial, de massa, que é a mais banal possível, Mais rápida possível, né? mais banal e mais rápida, de consumo imediato, que se esquece logo depois. Talvez tenha... Então houve essa clivagem. Sobrou o quê? A música de cinema. A ideia é chegar até a 8ª série, mas num determinado momento É. a gente voltou pra 5ª, voltou pra 4ª. Não. E a coisa deu uma complicada. Cara, assim, queria agradecer de você ter vindo, Sim. ter tido a Vamos paciência de continuar aguardar o isso daí. atraso pequeno que a gente fez aqui. E vamos continuar essa conversa, fazer mais uma. Vamos. Beleza. Vamos. E. Puta, agradecer. Um monte de coisa. A gente pode até marcar um dia que vocês tenham tranquilo. Pode ser até pós-festas, alguma coisa assim. E a gente senta e vai. Depois picota, edita, porque ninguém tem paciência de ver. Eu não tenho. Não, ninguém tem. É assim. Mas tá com temas bem legais, sacadas muito boas. Mas depois a gente vai cortar, vai ver, vai dar uma editada, vai botar uns nudes no meio, vai Boa, ser olha. sensacional. Tem que provar. Então, É isso o aí. que provoca, é o A que gente tem que chama. trazer aquele monstro, dono do Bahamas. Mangoni. Ele vai vir de preto também. Também de preto, Agora é assim. Então é isso aí. Obrigado, meu povo. Valeu, obrigado. Obrigado demais. Eu quero a oportunidade de. E como é que se encerra? A lá Jô Soares. Não, depende se pode ser uma coisa grandiosa ou não, né? Então tá bom. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.